Municipal de Maceió, que mantém diversas atividades econômicas fechadas no nosso estado. Eu, na última sexta-feira, estive no Palácio e, ao lado do governador Renan Filho, nós recebemos alguns representantes do setor produtivo alagoano, do comércio, da indústria, bares e restaurantes. Inclusive, desse diálogo, nós conseguimos fazer algumas mudanças no nosso decreto, e uma delas, para vocês terem uma ideia, é a questão dos restaurantes. Só estava permitido a entrega, o delivery, e nós, depois de argumentos que foram apresentados pelo Sindicato de Bares e Restaurantes, admitimos a possibilidade do chamado Pague Leve. A pessoa poderá ir ao restaurante, comprar a sua comida e levar para casa, porque a gente sabe que tem vários restaurantes que não estavam acostumados ou não trabalhavam ainda com delivery. Então, certamente vai facilitar para muitos bares e restaurantes. Claro, não pode haver aglomeração de pessoas, nem consumo de alimento ou bebida nos estabelecimentos. Isso é sempre muito bom colocar. E nós passamos para essas pessoas, e quero passar para vocês, maceienses, alagoanos que estão acompanhando o nosso live nesse momento, que todas as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Maceió são baseadas nos encaminhamentos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, em questões científicas. A questão é muito séria, gente. A gente pede que você continue em casa. O que a gente está vendo hoje na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, é muito sério, né? Na Itália, caminhões do exército carregando caixões. Há um mês atrás, a cidade de Milão fez uma campanha Milão não para, parecida com essa, que o Brasil não pode parar. Tinha lá, Milão não pode parar, recebeu o apoio de algumas autoridades, inclusive do prefeito da cidade de Milão. 5 semanas depois, foram 4.000 mortos somente na cidade de Milão. Então a situação é muito grave. Na Espanha, em Madrid, que tem uma das saúdes públicas mais respeitadas da Europa e do mundo, hoje não há vaga em UTI. O que a gente quer com esse isolamento social é que as pessoas possam ficar em casa e que não aconteça um pico, uma quantidade desenfreada de casos de coronavírus, porque nós não vamos ter UTI suficientes no estado de Alagoas, seja ela pública, da saúde pública ou privada. Não vai ter. As vagas que nós temos, elas ficam em média 70%, 80% ocupadas. Muitas vezes difícil conseguir um UTI, mesmo na rede privada no nosso estado. Vocês imaginam se nós tivermos um pico de casos do coronavírus aqui em Alagoas. Por isso é importante mantermos o isolamento social para que esse pico não aconteça, para que nós possamos preparar mais leitos de UTI. A Prefeitura tem trabalhado de forma muito entrosada com o governo do estado. Estamos aguardando o apoio que foi prometido pelo governo federal, que até o momento ainda não chegou, para que possamos tomar todas as medidas para minimizar os efeitos dessa pandemia do coronavírus aqui na cidade de Maceió e no estado de Alagoas. Eu vou começar a responder algumas perguntas, gente. Vocês podem ir mandando, que o pessoal está aqui me municiando e eu vou respondendo. A Gabi Lins, ela pergunta aqui: prefeito, está havendo higienização nas ruas de Maceió? Tá sim, Gabi. A gente está com equipes da nossa superintendência de limpeza urbana que está trabalhando na desinfecção de unidades de saúde, de locais de grande movimento de pessoas, como é o caso dos terminais rodoviários e outros locais públicos de muito acesso. Então a Prefeitura já está com esse trabalho desde a semana passada e queremos, obviamente, levar para o maior número possível de ambientes que têm um fluxo grande de pessoas, mesmo em tempos de isolamento social, Gabi. E quero passar mais uma informação importante para vocês. Acho que todo mundo já sabe, tem acompanhado o drive-thru da vacinação contra a influenza, que é a gripe comum, mas que é muito importante que nesse momento os idosos e os profissionais da saúde, que são o público-alvo, possam se vacinar. Seria muito grave um idoso, por exemplo, ser acometido de gripe ao mesmo tempo pelo corona. Esse caso certamente seria um caso de UTI e a gente quer realmente evitar isso. Então, só para vocês terem uma ideia,
nós já aqui em Maceió conseguimos alcançar 60% do público-alvo, né, que está bem acima da nossa expectativa para esses primeiros dias de vacinação. Nós, somente nos drive-thru que funcionaram no Maceió Shopping, aqui na parte baixa, e no Pátio Maceió, na parte alta, foram 10.200 doses de vacina. Hoje, esses drive-thru estão funcionando, Maceió Shopping e Pátio Maceió, lá em cima, no Benedito Bentes. Amanhã esse serviço vai ser suspenso. Já quero avisar vocês porque a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de amanhã, vai estar vacinando os idosos em casa. Aproximadamente 1.000 idosos que estão acamados já fizeram o seu agendamento e a Prefeitura, a partir de amanhã, vai estar fazendo isso. Eu quero passar para vocês, para quem ainda não agendou e tem seu pai, seu avô, um parente que está acamado, que está doente em casa, entre em contato com a Prefeitura por esse e-mail, acamadosmaceió, tudo junto, @gmail.com. Vou repetir, acamadosmaceió@gmail.com. Você faz o seu agendamento e uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai até sua casa para fazer a imunização desse idoso que por algum motivo não pode sair de casa. Vou pegar aqui mais uma. O Paulo está perguntando em relação à Constituição Civil. A Constituição Civil, ela não foi proibida nem no decreto do governo do estado, nem no da prefeitura de Maceió. Mas o próprio setor da Constituição Civil, para as obras privadas, ele fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho e está suspendendo a maioria das suas obras. Em relação às obras públicas, elas continuam, até porque são obras como, por exemplo, o governo do estado está tocando as obras do Hospital Metropolitano, que vai ser fundamental que seja entregue dentro do prazo. A Prefeitura de Maceió está com as obras de Nova Maceió, que são obras importantíssimas para a saúde da população, que são obras de saneamento básico, que estão acontecendo no Clima Bom, na Santa Lúcia, no Tabuleiro, no Aeroclube, e iniciamos há cerca de 10 dias atrás, lá na Praia da Sereia, que é no litoral norte. Então essas obras continuam sim. Claro que as empresas estão tomando todo o cuidado com a higienização dos seus funcionários para que não haja qualquer tipo de contágio no ambiente de trabalho. Deixa eu ver mais um aqui, gente. O Bruno pergunta aqui se o IPTU terá prorrogação. Bruno, o IPTU ele já foi prorrogado. Nós publicamos um decreto semana passada com algumas ações exclusivamente tributárias, ou seja, referentes a taxas, contribuições e impostos que são da alçada no município. Então a gente prorrogou os pagamentos de IPTU por 90 dias, nós prorrogamos o pagamento da da taxa de lixo também por 90 dias, prorrogamos o pagamento pelas micro e pequenas empresas do ISS, as micro e pequenas que se encaixam no Simples Nacional, também 90 dias, e outras medidas. Tem lá, para se vocês quiserem ver, foram 14 medidas de cunho tributário que estão no site da Prefeitura. Nós suspendemos, por exemplo, os processos administrativos em relação a devedores de IPTU nesse período de 90 dias e outras medidas que vocês podem ter acesso no site da Prefeitura de Maceió. E nós temos, gente, como eu falei, a questão da vacinação que está acontecendo. Lembrar mais uma vez a você, o pessoal está pedindo, para dizer que a partir de amanhã o drive-thru da vacina será suspenso nos shoppings, porque nós vamos priorizar os idosos que estão acamados em casa. Então eu vou repetir que estão pedindo aqui mais uma vez, por esse e-mail, acamadosmaceió@gmail.com. Você faz o seu agendamento e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai até você fazer a vacinação desse idoso que está acamado. E, gente, a gente realmente fazer esse apelo. O que nós temos visto em todo o mundo é muito grave. Todas as nações do mundo estão cumprindo quarentenas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, o presidente Trump ontem mudou o discurso dele, que ele disse que ia liberar já na semana que vem as cidades americanas do chamado lockdown, que é a nossa quarentena. E ontem,
com a quantidade imensa de casos e mortes que tem acontecido nos Estados Unidos, o presidente Trump mudou de discurso e lá já determinou que até o dia 30 de abril as cidades americanas, Nova York, Los Angeles e tantas cidades importantes estarão sob quarentena para evitar um colapso do serviço de saúde dos Estados Unidos. Então vocês imaginam o que pode acontecer no nosso país se houver um pico muito grande de coronavírus. É isso que a gente quer evitar, por isso é importante que você fique em casa, evite o contágio e evite contagiar, sobretudo, as pessoas de mais idade, que são realmente os grupos de mais risco em relação ao coronavírus. Mas é bom a gente deixar claro que, infelizmente, pessoas jovens têm sido acometidas e precisam ir para a UTI. É um caso, me chamou a atenção que em São Paulo, um jovem de 28 anos, que não tinha doenças graves, foi para a UTI e terminou morrendo. Então é uma doença séria, não é gripezinha, infelizmente é algo muito sério. A gente tem que estar atento e cada um cumprir com o seu papel. Não adianta a gente determinar que os bares e restaurantes fiquem fechados e o cidadão inventar de fazer em casa um churrasco juntando 30, 40 pessoas. Você certamente vai estar auxiliando em espalhar esse vírus, porque se você junta a quantidade grande de pessoas, certamente a chance de alguém contrair o Covid-19 é muito grande. Então evite esse tipo de coisa, tente ficar nesse momento quieto, ao lado da família. Os idosos, por exemplo, eu tomei uma medida e minha mãe reclamou demais, eu proibi as netas de visitar. Você imagina o que é proibir neta de visitar a avó. Fui muito criticado por minha mãe, por meu pai, mas depois eles entenderam que a gente está realmente preocupado com a saúde deles. Então, se você puder evitar que as crianças cheguem perto dos idosos, é importante que você faça isso, tome essa medida. Eu próprio já tenho uma semana mais ou menos que não visito meus pais têm, sobretudo meu pai, idade avançada, tem problemas de saúde, então a gente tem que evitar ao máximo o contato de pessoas com os idosos, sobretudo os que já têm algum problema sério de saúde. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, gente. Aqui a Fernanda está aqui dando os parabéns pelas medidas e diz que temos que ficar isolados mesmo. E ela pergunta, e nas escolas, quando começa a distribuir o kit merenda? Boa pergunta, Fernanda. Nós já adquirimos aproximadamente 51 mil cestas nutricionais, que é o que a gente está chamando de kit merenda. É uma cesta reforçada, não é uma cesta básica comum dessa que você vê em supermercado. Realmente é uma cesta bastante reforçada que a gente vai começar a distribuir em algumas escolas públicas durante essa semana. A gente pede que os pais de alunos não vão para as escolas por enquanto. Os diretores vão fazer a comunicação para cada pai de aluno poder buscar esse kit merenda, porque a gente, claro, não quer aglomerar pessoas na porta da escola. Então, os diretores vão montar o cronograma e todos vocês serão informados. Então, todos os pais de aluno, 100% dos pais de aluno da rede municipal vão receber esse kit merenda, que é uma cesta nutricional reforçada, que vai auxiliar essas famílias nesse momento. A gente sabe que tem muitas crianças na periferia que tem na merenda escolar sua principal refeição. Então a gente fez questão de adquirir esses alimentos e durante a semana nós vamos fazer a entrega. Agora, repito, não vão presencialmente para as escolas, tentem fazer o contato com os diretores por telefone ou por WhatsApp, que eles vão prontamente responder, e nós vamos ter um cronograma de entrega para não aglomerar gente nas portas das escolas. Mais uma pergunta. A Jessicleide pergunta se tem possibilidade de prorrogar essa quarentena. Olha, Jessicleide, essa questão do coronavírus é algo extremamente novo, então a gente está vivendo um dia após o outro. Infelizmente a gente não tem certeza do que pode acontecer na próxima semana. A gente está tendo muita cautela. Eu combinei semana passada com o governador do estado que semanalmente nós vamos dialogar acerca desses pontos e vamos buscar tomar medidas em conjunto, Prefeitura de Maceió e Governo do Estado. Então, infelizmente, é uma resposta que nós não temos, Jessicleide, porque
é algo muito novo, a gente está realmente priorizando as vidas dos nossos cidadãos, o que tem feito o mundo todo. Se você for olhar as grandes cidades do mundo todo, seja na América Latina, de Buenos Aires a Madrid, a Nova Delhi na Índia, a Moscou, todos estão sob quarentena. Quem tinha uma ideia um pouco diferente, como eu disse, era o presidente norte-americano Donald Trump, mas que ontem ele já mudou radicalmente dessa ideia, já declarou uma quarentena nos Estados Unidos até o dia 30 de abril. A gente vai trabalhar semana a semana. Se houver segurança, se houver algum indicativo do Ministério da Saúde, algum indicativo da ciência que a gente pode flexibilizar algumas regras, a gente vai fazer isso ao longo da próxima semana. Reforçar, viu, gente, uma das medidas que a gente, sobretudo para os restaurantes menores, uma das medidas que foram tomadas pelo decreto, uma das mudanças no decreto do governo do estado da prefeitura de Maceió, é o chamado pegue leve. As pessoas vão poder ir até o restaurante, comprar a sua comida e levar para casa. Repito, não está autorizado o consumo dentro desse estabelecimento de comida ou bebida, mas ele vai poder ir até lá. Se ele quiser, usa aplicativo, faz o delivery por telefone, mas vai poder também, entendemos que isso é importante para os pequenos restaurantes, a pessoa poderá entrar, comprar ali o seu almoço e consumir em casa. Então isso já está autorizado conforme os decretos do Estado e da Prefeitura de Maceió. Mais alguma pergunta? A Michele pergunta em relação às escolas. Ficaram fechadas até quando? Michele, infelizmente a gente não tem como te dar uma resposta concreta nesse momento. É a mesma coisa que eu falei para a Jessicleide. Essa epidemia é algo novo, é algo totalmente diferente, ninguém esperava algo como isso no mundo. Infelizmente está acontecendo. A gente só vai reabrir as escolas quando houver segurança para as crianças, para os servidores, para professores da nossa rede municipal. Então, nós vamos precisar ter informações baseadas em ciência, que são expedidas pelo Ministério da Saúde diretamente. Enquanto não houver segurança total para alunos e servidores do município, não tem como, infelizmente, a gente reabrir as escolas da nossa rede municipal. Mais alguma pergunta? A Tamara, ela pergunta aqui se os supermercados devem passar por alguma medida de controle de fluxo. Certamente, Tamara. Nós temos visto, infelizmente, alguma aglomeração em supermercados. Eles já são obrigados a disponibilizar álcool em gel para os seus clientes, mas, obviamente, não pode haver um acúmulo muito grande de pessoas, seja na fila, seja dentro do supermercado. Então é importante que os próprios comerciantes que estão autorizados a funcionar, não vai haver desabastecimento, porque as empresas estão produzindo, os produtos têm chegado às prateleiras, então não precisa, isso é bom que se diga, as pessoas fazerem compras, mega compras muito grandes, porque ele pode acumular algum determinado produto que vai faltar para outra pessoa. E nesse momento é muito importante a solidariedade. Então, a gente reforça, gente, que vocês fiquem em casa, por segurança a você e as suas famílias. Como eu disse, a gente tem que evitar um pico dessa doença, porque nenhuma cidade no mundo estava preparada para isso. E obviamente nós não estamos. A gente está correndo contra o tempo, preparando, buscando novos leitos de UTI na rede pública, na rede privada, na rede filantrópica, porque é absolutamente necessário. Esse pico da doença ainda não chegou no nosso país, muito menos na nossa cidade, então nós temos que estar preparados e, claro, evitar sair de casa só em casos extremos, para ir numa farmácia, supermercado, em caso de uma doença de alguém, evitar o máximo, para, como eu disse, evitar esse pico da doença que está sobrecarregando hospitais no mundo todo. Como eu falei para vocês, algumas das cidades mais ricas do mundo hoje não tem vaga em UTI, em Madrid, em Nova York, em Barcelona. É uma loucura o que está acontecendo por todo o mundo, e a gente quer evitar que esse pico da doença chegue aqui. Por isso a importância de ficarmos em casa. Mais alguma pergunta?
Então quero, gente, agradecer a todos que acompanharam aqui nossa live. Espero ter respondido a maioria das perguntas de vocês. E durante a semana a gente vai estar aqui sempre passando mais informações em relação às ações da Prefeitura Municipal de Maceió acerca da pandemia do coronavírus. Muito obrigado a todos vocês.